A aula hoje vai complementar aquilo que nós demos já nas duas primeiras, que foi a inter-relação da odontologia com outras áreas, a importância do trabalho multidisciplinar, da interdisciplinaridade, e nós falamos bastante sobre as funções de boca, que me dão bastante competência para falar, uma vez que eu sou fonoaudióloga, especialista em motricidade orofacial, como vocês sabem, e a grande maior relação da boca são com as funções estomatognáticas. Então, todos os profissionais que trabalham com o órgão boca deveriam conhecer muito mais as funções estomatognáticas que, relembrando para a gente poder entrar nesse tema, seria respiração, sucção, mastigação, deglutição e fala. Uma outra função importante é a função de oclusão, e isso vocês serão mais mestres do que eu para falar nisso. Então vejam como é importante conhecermos tudo o que acontece lá, e não apenas os elementos dentários, a sua organização, os arcos dentários, a sua oclusão, mas sim todos os elementos que participam do órgão boca. Isto, então, nos dá a possibilidade de pensarmos que temos que saber avaliar. Então, a grande importância, que é o tema da nossa aula hoje, da avaliação morfofuncional no paciente da clínica odontológica. Este paciente, aí está escrito ortodôntico, para quem pegar o vídeo vai ver que eu não tenho mais condição de mudar, mas quem pegar o WhatsApp narrado eu vou alterar sim. É a grande importância da avaliação morfofuncional no paciente da clínica odontológica. Claro que o ortodôntico é um paciente da clínica odontológica também, mas não só o paciente ortodôntico, como eu inclusive falei nas outras aulas para vocês, e que vocês vão ver quantas imagens a gente vai colocar dessa necessidade de uma avaliação. Eu acredito que depois de termos dado para vocês as aulas já de... Espera um pouquinho só, deixa eu só mudar aqui para modo apresentação, que fica mais bonitinho. Então, eu acredito que a avaliação funcional, vocês estão mestres agora, depois dessas nossas duas primeiras aulas, porque vocês estarão perfeitos em descobrir que algo mais, vocês não precisam saber avaliar exatamente o grau da disfunção, qual é a disfunção, se é só uma ou se são várias somadas, são várias funções estomatognáticas alteradas, uma em consequência da outra. Vocês não precisam saber disso. O importante para mim, no término dessa disciplina, é que vocês tenham consciência que algo a mais deveria ser olhado na boca daquele paciente que vocês estão tratando. Tá? Então, vamos partir que, além da avaliação funcional, ou a avaliação das funções do sistema estomatognático que podem estar alteradas, além dessa primeira dúvida se algo está acontecendo, é muito importante que vocês saibam que quando a gente fala de morfofuncional, avaliação morfofuncional, eu estou falando de funcional, ok, funções do sistema estomatognático, funções de boca, mas morfo não é só morfo de arcos dentários, não é só morfo de elementos dentários, é morfo de tudo o que está envolvido nessa boca, ou seja, de toda a neuromusculatura e da sua atividade neuromuscular, de todas as estruturas que compõem esse órgão boca. Então, vamos começar por uma das estruturas que, com certeza, vocês, como cirurgiões dentistas, têm uma capacidade muito grande de avaliar e condição muito grande de avaliar o equipo odontológico, a cadeira do cirurgião dentista, que faz todos aqueles movimentos. É muito fácil vocês avaliarem todas as estruturas de boca de uma forma muito tranquila, tá? Porque vocês enxergam muito da boca do seu paciente, até estruturas que qualquer pessoa não conseguiria enxergar, o cirurgião dentista tem condição, até pela posição que ele pode colocar o paciente, até pela condição de lupa, de outras estruturas que muitos outros profissionais que fazem uma avaliação clínica não têm condição. O médico pediatra não tem a mesma condição de avaliar como vocês, o fonoaudiólogo não tem a mesma condição, vocês têm instrumentais de acordo para ver tudo isso. Então, vamos pensar no palato do seu paciente.
existem dois tipos de palato, o palato duro e o palato mole. Tudo isso tem que ser observado por vários motivos. O palato duro, para ver se é um palato profundo, que a gente chama de palato ogival, que é muito característico do paciente respirador oral, tá? Porque eu também falei para vocês já em aula que a boca, o teto da boca, que seria o céu da boca ou o palato, pelo amor de Deus, claro, mas o teto da boca é o chão da cavidade nasal. Então, se nós temos um palato aprofundado, muito profundo, que a gente chama de ogival, o que vocês esperam que esteja acontecendo com aquela cavidade nasal? Uma diminuição, com certeza, de volume, de condição de capacidade aérea nasal. O volume está reduzido do ar que deveria estar lá na cavidade nasal. Por quê? Pela falta de estrutura de crescimento dos arcos dentários. Se tornou atrésico, às vezes, por uma mordida cruzada posterior, que é uma característica também de um respirador oral, de um paciente com disfunção respiratória, e o palato, ao invés de crescer lateralmente, ele começa a crescer como? Ele começa a crescer para cima, a se aprofundar. Então, é característico do respirador oral esse palato ogival. Então, observem, porque já é um dado que ajuda no diagnóstico de vocês de uma dúvida se esse paciente é respirador oral ou não. Se esse paciente é um respirador normal ou se esse paciente é um respirador oral. E claro, a gente sabe que essa foto que tem aí de um respirador oral com a língua interposta, claro, um palato ogival, mordida cruzada posterior, claro que a língua não tem condição de caber dentro da boca, ela não tem condição de ficar contida entre os arcos dentários. Então, observem muito palato duro e palato mole. Palato mole também é importante porque ele não será ogival, claro, ele não tem estrutura óssea, tanto que é o palato mole, mas ele nos dá muito também o limite de onde o cirurgião dentista, dentro, por exemplo, da clínica de ortodontia, deveria chegar o seu aparelho ortodôntico, ortopédico removível, ortopédico sempre removível, ortodôntico removível, ou de um paciente da prótese total, por exemplo, onde chegar o paciente da prótese removível, onde chegar a estrutura que possa cobrir o palato, nunca chegando a palato mole, que torna tremendamente desagradável o uso, levando muitas vezes até a reflexo de vômito nesse paciente. E aí a culpa de não usar o aparato, seja ele ortodôntico, ortopédico ou protético, a culpa não é dele, ele não se sente confortável, ninguém fica com um elemento dentro da boca, com um aparato dentro da boca sem conforto. Observar nariz, se inclusive ele não está desviado, se ele não está assimétrico, se ele não está, entre aspas, pelo amor de Deus, não usem esse termo, mas tortinho, que isso quer dizer o quê? Uma assimetria de nariz pode ser muitas vezes associado a uma das causas da respiração oral que a gente falou na aula passada, a disfunção do sistema respiratório, a disfunção do sistema estomatognático, a respiração. Uma das causas é desvio de septo e às vezes ele é visível, tá? Ele é visível, nós vemos o septo totalmente desviado. Avaliar tonsilas, claro que vocês só conseguirão avaliar as amígdalas, a tonsila palatina, vocês não vão conseguir observar, a tonsila faríngea, vocês não vão conseguir observar, que é a adenoide, mas vocês vão conseguir observar a tonsila palatina, que é a amígdala. Observem, porque às vezes é uma das causas também dessa protrusão de língua que leva a uma maloclusão do segmento dentário anterior, que leva a um prognatismo mandibular, muitas vezes essa postura baixa de repouso e que leva muitas vezes a uma deglutição atípica e a uma postura de boca aberta e a um problema de fala tipo ceceio, como a gente já falou na outra aula. Observem mentales do paciente. Músculos mastigatórios são importantes. Paciente boca aberta normalmente tem mentales bastante flácidos, hipotônicos. Observem lábios e língua do paciente. Quando eu falo para observar o nariz do paciente, às vezes até a entrada do ar na cavidade nasal, ou a entrada do ar no nariz externo, que é o nariz, é a cavidade, e depois vai para a cavidade nasal interna, até a entrada pode estar comprometida. Reparem,
muitas vezes muito diminuída essa capacidade de entrar. Já nos dá também uma dúvida se esse paciente é um respirador nasal, que é o normal, ou se ele é um respirador oral. Tensão exagerada de mentales para o vedamento labial. Toda a musculatura não consegue ficar 24 horas por dia em tensão. E, teoricamente, nós deveríamos estar com postura de boca fechada, sem tensão da musculatura peribucal, praticamente o dia inteiro. Quando estamos dormindo, quando estamos estudando, quando estamos assistindo uma televisão, quando estamos fazendo uma leitura, sempre que não estamos falando, nós deveríamos estar de boca fechada, certo? Até quando estamos fazendo outra função, que é a mastigação. Quando estamos deglutindo, deveria estar fechada. Então, teoricamente, a boca só tem que estar aberta em duas funções importantes, que é a de fala, de comunicação, e de sorriso e de risada, tá? Fora isso, em momento nenhum. Língua. Vamos observar o que na língua, que é outro órgão muscular dentro da cavidade bucal e que realiza funções, que participa de funções estomatognáticas muito importantes. Nós temos que observar postura em repouso, tamanho da língua, porque às vezes, como eu falei já na outra aula para vocês, não existe um tamanho oficial de língua. A língua do adulto mede X de comprimento, X de largura, X de altura. Não existe. A língua da criança mede X. Não existe. Nós temos que ver se ela é compatível, se ela é coerente com aquela cavidade bucal. Tá? Então, vamos observar o tamanho. É mais volumosa do que eu percebo, não cabe dentro da boca, não tá compativelmente do mesmo tamanho que deveria ser para caber dentro dessa cavidade bucal. Então, nós temos que colocar que é uma língua volumosa. Tá? Então, o volume é uma avaliação tremendamente subjetiva. Nós temos que ver se ela está compatível com aquela cavidade bucal ou não. Se não está, se está se colocando anteriorizada ou em postura baixa, é uma língua que a gente chama de hipotônica. O contorno dela. A língua, quando tem postura baixa ou tem um pressionamento atípico nos lábios, ela vem toda sulcada, marcada com os dentinhos, principalmente do arco inferior. Ela vem toda marcada. Observem isso, que também já é mais um dado para a gente dizer. Algo de estranho está acontecendo nesta boca do meu paciente, neste órgão do sistema estomatognático tão importante que realiza funções importantes. Algo está acontecendo que pode fazer com que vocês muitas vezes tenham algum comprometimento no sucesso do término do tratamento odontológico, da clínica de odontologia. Mobilidade, movimentação. Consegue se movimentar? Quantos de vocês terão pacientes que quando vocês pedirem na hora de colocar um sugador, por favor, vai com a linguinha um pouquinho para lá. O paciente vai com a língua para todos os lados, menos para onde você está pedindo. Ou quando vocês pedirem para o paciente cuspir na cuspideira, ele não tem força de lábio para fazer aquele movimento. E normalmente cai uma enxurradinha de baba de saliva junto com a água que vocês colocaram na boca do paciente. Tudo isso demonstra inabilidades neuromusculares de língua e lábio do seu paciente. Tudo isso mostra que existe algum desequilíbrio neuromuscular. Então, fiquem atentos a esses pequenos dados. Isso já me demonstra que esse paciente pode ter, sim, uma disfunção estomatognática que pode me atrapalhar no sucesso do meu tratamento lá na frente. Tonicidade. Associado bastante, línguas que têm boa mobilidade, têm a chance de terem boas tonicidades são maiores. Tonicidade, por exemplo, caber dentro da boca e ali se manter. Engolir sem precisar pressionar os dentes ou se colocar interdental. Tá? Freio lingual, gente. Quem é que cuida de freio lingual? Quem é que faz cirurgia de freio lingual ou para uma flenectomia, uma frenoplastia, qualquer tipo de intervenção em freio lingual? O cirurgião dentista. É o cirurgião dentista que vai fazer isso. Então, vocês têm que saber avaliar freio lingual. Vocês têm que saber
por exemplo, quando olham uma língua, que algo ali tem relacionado ao freio, não precisa nem olhar o freio. Mas isso daí é um cartão de visita para o cirurgião dentista, de repente, olhar uma linguinha como vocês estão vendo aí no quadro maior, e ela está pequenininha ali no quadro menor, que algo estranho tem nessa língua. Ela tem um contorno muito prejudicado, ela tem uma cicatriz longitudinal, ela tem marcas muito estranhas, de repente uma pontinha e de repente marcas estranhas. Mostrar para o seu paciente que você viu que algo está acontecendo é importante, gente. O paciente vai ter uma confiança no profissional que percebe que ele veio de uma luta muito grande, de uma dor muito grande, de um problema muito grande anterior, e vocês nem perceberam, sendo que vocês são profissionais da boca, vocês são profissionais que trabalham com a boca, não são só os elementos dentários. Então, por exemplo, vocês não são obrigados a saber que esse paciente, dono dessa língua, era uma criança, uma menina, quando chegou no meu consultório, de 10 anos, mas que tinha passado, ela tinha uma síndrome, numa das características da síndrome, da tríade de síndrome, ela tinha uma língua volumosa que é chamada de macroglossia. A língua volumosa em exagero, que é a macroglossia, normalmente é tríade de síndrome, está ligado à síndrome. É muito difícil que ela seja macroglóssica sem a pessoa ser sindrômica, tá? Então, ela tinha uma síndrome onde não tinha características de síndrome, não era uma síndrome, era daquelas síndromes que não tem aparência facial nenhuma, nem deficiência mental associada. Mas ela nasceu com macroglossia, já nasceu com prognatismo mandibular, ou seja, alteração de bases ósseas, uma grande disfunção de bases ósseas, e toda a parte intestino para fora do organismo. Então, essa criança ficou 1 ano e meio em cirurgias, hospitalizada dentro de clínica infantil de um hospital durante 1 ano e meio. Aí ela chega no profissional da odontologia para, sei lá, tratar uma restauração ou qualquer problema, e ela vê que esse profissional sequer enxergou um órgão que está dentro do órgão que ele vai trabalhar, que é a boca. Então, prestem atenção. Aí, depois a gente vai falar um pouquinho mais dessa língua. Vamos ver a outra linguinha. Vejam que ele está de aparelho ortodôntico. O volume dessa língua em altura é uma coisa que eu não preciso saber se tem medida para a língua. Basta eu ver uma língua desse tamanho que eu vejo que ela não é normal. Ela não pode ser considerada uma língua equilibrada para qualquer arco dentário. E veja que ele está de tratamento ortodôntico e o ortodontista não viu. Não viu o quê? Ele está com a língua na posição de lábio inferior e ela já está o quê? Vocês estão notando bífida? Vocês estão notando que ela tem uma entradinha? Essa entradinha mostra que ela está bífida. Nem colocou a língua para fora. Eu pedi para o paciente colocar a língua para fora para fotografar. Ele pôs no lábio, na borda interna do lábio, e ela já estava bífida. E com esta altura e com este volume, eu não podia esperar outra coisa. Vamos falar dela também no próximo slide. Mas vamos mais para baixo. Aquela linguinha até que eu mostrei para vocês na aula passada, que é de uma paciente com trocas parciais temporárias, ou seja, uma paciente de 6, 7 anos, 5, 6, 7 anos máximo, e vejam o tamanho dessa linguinha, e já com prognatismo mandibular, ou seja, já com tendência a desenvolver uma classe 3, já com tendência a ser uma prognata, tá? Pelo volume e hipotonia de língua. Não era macroglossia, era hipotonia de língua. Então, eu pergunto para vocês mais uma vez, será que dá para a gente ver quando abrir a boca do seu paciente na clínica odontológica? Espera um pouquinho, isso não está me parecendo tão bonitinho, tão normal, tão confortável, certo? É só isso que eu quero, que vocês tenham dúvida com relação aos órgãos fonoarticulatórios, aos órgãos neuromusculares de uma boca, que é o órgão preferencialmente de tratamento do cirurgião dentista. Então, vamos falar de novo de freio lingual. Existem vários tipos. Existe o freio lingual, por exemplo, daquela primeira língua operada, daquela menina sindrômica. Existe o freio lingual diferente daquele pacientezinho que já estava até fazendo tratamento ortodôntico. Será que ia ter sucesso esse tratamento ortodôntico de um profissional que não viu o freio lingual desse paciente?
Claro, não foi meu aluno, com certeza não foi meu aluno. É o seguinte, gente, não deixem passar, porque vocês terão compromisso. Sabe o que ia acontecer com ele? Ele ia tentar, e no dia, ele poderia até ganhar, tratamento ortodôntico às vezes ganha, né? Às vezes são 32 ferrinhos, mais elástico, mais fio, mais não sei o quê, mais aparelho removível junto, tudo pode ganhar. Mas só que uma hora o cirurgião dentista vai remover o aparelho e graças a Deus ele não vai remover a língua do paciente. E sabe o que vai acontecer? Recidivar o tratamento ortodôntico. Então vamos prestar atenção no freio lingual sim. Ele não é só compromisso para o seu tratamento como cirurgião dentista de uma área. Ele é compromisso para as funções estomatognáticas. O freio lingual impede que uma língua se movimente de um lado para o outro, para, por exemplo, no ato da mastigação. Quem é que leva o alimento de um lado para o outro? Quem é que leva o alimento para existir uma mastigação equilibrada e bilateral? Bilateral, um pouco de um lado, um pouco do outro. Isso é uma mastigação normal. Se o freio lingual é um freio lingual como, por exemplo, destas linguinhas que a gente vai mostrar, que existem vários graus, vários tipos de freio lingual, não é sempre igual. Ali, por exemplo, o freio lingual se transformou numa grande cicatriz cirúrgica. Aquela língua macroglóxica foi tirada, uma fatia, que nem uma fatia de pizza, onde o freio lingual foi junto. Ali tudo são suturas que fizeram esse novo freio lingual dessa menina que eu mostrei para vocês. Aí vamos para aquele paciente com ortodontia. Vejam como é fibrótico esse freio. E aí vocês me dizem, nossa, mas ele consegue sugar a língua contra o palato e abrir tudo isso? Por quê? Olhem para o lado e vejam o volume da língua dele. Ele está sugando só borda de língua, ele não está sugando centro de língua. Por isso que faz como uma barriga. Então, se vocês forem olhar o que esse freio permitiu de abertura de verdade, é só aquela partezinha do freio mesmo. Fibrótico de menos de 1 centímetro. A abertura de boca dele era menos de 1 centímetro se ele não tivesse uma língua volumosa desse jeito. Então, imaginem como comprometeu o desenvolvimento das funções normais do sistema estomatognático. Ele teve funções totalmente atípicas. A mastigação era errada, porque não tinha a movimentação correta do alimento de um lado para o outro. Ele não teve deglutição normal, porque com um freio desse a deglutição era interdental sim, porque 2.500 vezes nós não vamos fazer esse esforço para deglutir. Então vejam tudo que comprometeu. Esse outro tipo de freio é um freio, parece uma pelezinha transparente, não parece? Mas limita a abertura de boca. Vejam do lado esquerdo da tela, tá? Do lado esquerdo da tela. Esse freio, esquerdo da tela, isso. Direito do computador, esquerdo de vocês. Vejam esse freio. Aquela parte transparente, aquilo ali já limita muito, não tem nem vaso sanguíneo, não tem nem terminação nervosa, mas limita movimento de língua. O freio mesmo começa da parte mais vermelhinha, apesar de que a foto, mais uma vez, peço desculpas, mas prefiro não mostrar uma foto lindíssima de internet que o paciente não é meu. Não fui eu que vi, não fui eu que tive certeza que aquilo era a verdade, que não era uma fake news, uma foto news, entendeu? Uma foto fake news. Então, por favor, por isso que eu às vezes faço isso e não me arrependo. Sou criticada, mas estou realmente não me preocupo, porque eu sei que eu estou falando de um paciente que foi meu e que eu vi que era daquele jeito que acontecia e que eu vi a limitação de movimento e de funções estomatognáticas. O outro paciente com essa inserção de freio quase tríplice na sínfise inferior. Esse tipo de freio limita muito quando vocês têm que colocar qualquer tipo de aparato, principalmente na clínica de odontopediatria ou de ortopedia, né, na infância, que se coloca às vezes um aparelho de ocupação lingual, para um expansor inferior para acompanhar o crescimento. Não permite que esse aparato fique na boca. Cada vez que ele movimenta a língua para engolir, esse aparato é avulsionado, é colocado para fora. Alguém fica com um aparelho que toda hora escapa da boca? Não. Então, a culpa de não usar, muitas vezes, não é do paciente. Anquiloglossia. Esse paciente foi
feita a cirurgia de freio lingual dele e foi por nós, né, avaliado na clínica infantil da Unib há 17 anos atrás, tá? Então, para vocês verem como eu converso com o cirurgião dentista há muito tempo sobre esses temas. Um menino considerado até de classe social boa, era filho de uma funcionária daí, e ele chegou, vejam que não é mais uma criancinha, já tem todos os elementos dentários da dentição decídua na boca, certo? Não é nenhum bebê, e de repente chega e nunca foi feita a remoção desse freio, a frenoplastia desse freio, que deveria ter sido feito na maternidade. Essa criança teve muita dificuldade de mamar no seio materno, logo passou para a mamadeira, e a mamadeira tinha que ser com o bico muito furado, porque força de sucção ele não tinha quase nenhuma com esse tipo, que a gente chama de, não é nem freio lingual extenso, é anquiloglossia, ela realmente está presa no soalho bucal, tá? Então vejam bem a importância, e quem é que deveria ter avaliado isso? O médico pediatra, ok? Mas a gente sabe que coisas de boca, infelizmente, quem sabe diagnosticar é o médico da boca, que é o cirurgião dentista. E vai ser muito... Se espera que um odontopediatra não veja isso, não se aceita, mas se espera. Agora, que um cirurgião dentista não veja isso, e esse pacientezinho já tinha feito aplicação de flúor, tá? Em dentista particular. E na clínica da Unib foi descoberto que ele tinha um problema muito antes desses dentinhos lindos que ele tinha, certo? E aí, voltando para aquele freio lingual comprometido, daquela patologia, isso até, gente, observar a oclusão do paciente, o tipo de freio lingual, é muito importante o quê? Sabe para quê? Para a gente fazer um diagnóstico diferencial. É momento de fazer a frenectomia? Não é momento de fazer a frenectomia ou a frenoplastia, o que o seu professor lhe ensinar e o que o seu professor disser que é o mais indicado para aquele paciente? Às vezes, saber avaliar vai nos dizer quando devemos fazer, se devemos fazer, se é importante ou não. Se não der compromisso em funções estomatognáticas, como claro que a anquiloglossia sempre dá, mas às vezes existe algum freio lingual extenso que não vai gerar nenhum comprometimento de funções estomatognáticas, nem de oclusão, às vezes famílias até de retrognatas, queixinho para trás, às vezes ter um pouquinho de postura baixa leva a um crescimento mandibular melhor na época do surto de crescimento mandibular, por volta que eu dei para vocês já na aula passada. Vejam bem, temos que saber o que então, gente? Diagnosticar. Então, saber diagnosticar o freio lingual nos leva, às vezes, a escolher. É importante a frenectomia agora ou não? É importante depois? Vamos deixar crescer essa criança para não ser tão traumática? Às vezes, até por isso, não está incomodando em fala, não está incomodando nas funções estomatognáticas, podemos esperar. Vamos ver se vai incomodar na função de oclusão. Se não, não há tanta necessidade de corrermos e fazermos quando a criança, inclusive, às vezes vai sofrer muito mais, vai ficar muito mais traumatizada com o ato cirúrgico. Então, saibam avaliar, só isso, tá? Então, vários tipos de freio lingual, vejam o movimento, vejam se consegue. Quando tem uma boa mobilidade, uma boa deglutição, aí é porque está um pouco limítrofe e não vamos marcar um ato cirúrgico agressivo, porque não é um ato cirúrgico fácil, certo? Se a gente tiver qualquer tipo de dúvida, mas saibam avaliar. Lábios, temos que avaliar os lábios do paciente. Então, já falamos de língua, já falamos de palato, já falamos de mentales, já falamos de masseter, é funcional, né? Então, se a força mastigatória, boca aberta, é masseter fraco, mas aí a gente tem que avaliar a função do masseter através da mastigação, que é uma avaliação funcional. Mas vamos, então, ver lábios. O que eu tenho que ver? Postura dos lábios, entreabertos, boca aberta, como é que está? Volume desses lábios, coloração. E quando eu falo coloração, é saúde. Aquele ressecado, esbranquiçado ou muito vermelho, rachado, não tem saúde aquele tecido labial. Freios labiais e tonicidade. Por exemplo, lábio invertido, somado a uma maloclusão com overjet, uma maloclusão de classe 2 com sobresaliência, é
um lábio que se espera que exista o quê? Uma disfunção severíssima de deglutição, ou seja, sucção de lábio inferior no momento da deglutição, e não toque suave dos lábios. Vocês se lembram da fisiologia da deglutição normal? É exatamente isso. Saúde desse tecido labial e volume desse tecido labial. Importante saber, quando a gente tem volume, temos mais facilidade de trabalhar frente a uma postura correta de repouso labial. Quando temos lábios encurtados, temos mais dificuldade, temos limitação, mas temos que saber dizer para o paciente que existe aquilo. Nunca, se tenho limitação e não vai acontecer nada, não vou conseguir melhorar, então não falo nada. Tudo temos que falar. A primeira impressão para o paciente é a que fica. Então, o nosso cartão de visita está na nossa primeira consulta. É dali que o paciente vai voltar para o seu consultório na próxima consulta, e é dali e da sua conduta restante que ele vai indicar um familiar, um parente, um amigo, um aluno, um professor, etc. Vamos continuar olhando nossos lábiozinhos hipotônicos, boca aberta de respirador oral, não boca aberta aquele primeiro lá da menina de óculos, mas com tensão de mentalis para tentar fechar, porque não fechou. Reparem que os dentinhos aparecem ali. Mas não é mais uma respirador oral. Foi feita a cirurgia de adenoide e amígdala dessa paciente, mas ela tem o quê? Hipotonia de lábio. Então, ela é uma boquinha aberta por postura, por incompetência labial, por hipotonia labial. E a outra, uma com overjet, não sei qual a maloclusão dela, sem mostrar para vocês a oclusão, ou seja, os arcos dentários, mas ela tem um overjet. E se tem um overjet, eu estou vendo que ela tem também o quê? Ela tem sucção de lábio inferior. Gente, para tentar terminar um pouquinho, né, essa aula, mostrando que o que vocês têm que saber olhar, o que vocês têm que saber enxergar, o que vocês têm que ter bom senso, o que vocês têm que ter é uma visão não só para os elementos dentários e cada clínica que eles vão ser utilizados, se é de pério, se é de endo, se é de dentística, se é de implantodontia, se é de cirurgia, porque vai ser removido. Vocês têm que olhar o paciente como um todo. O paciente é dono, aquela cabeça, aquele desenvolvimento de face de cabeça é dono daquele arco dentário que está ali dentro. E aquele arco dentário é dono dos dentes, é ali que eles vão se colocar. E só que eles têm musculatura envolvida por dentro, e extra e intrabucal. Extra e intrabucal, facial envolvida. Alterações intrabucais podem levar a alterações faciais. Então, genética é importante, gente. Mas vocês concordam que quando a gente vê, isso daí é a foto de perfil da mãe de um paciente que eu atendi há 30 anos atrás, onde o filho ia para o mesmo caminho e através de um tratamento multidisciplinar integrado, com condução de crescimento e desenvolvimento dessa face, ele teve uma condição de melhora nesse padrão facial familiar. Percebam que o importante é sabermos que alterações dentárias ou dentoesqueléticas, tá? Dentárias que podem ser provenientes, às vezes, de traumas, de traumas que fizeram com que o paciente perdesse, alterações, por exemplo, de elementos dentários individuais, tá? Malformações de um elemento dentário. Então, dentário. Ou dentoesqueléticas, que a gente está falando aí, sim, de uma oclusão, uma condição de arcos dentários equilibrados. Interferem no sucesso dos diferentes tratamentos nas diferentes clínicas odontológicas. E é isso que a gente está fazendo com vocês e, por favor, fazendo com que alunos que passam por mim, no mínimo, os alunos que passam por mim têm que ser cirurgiões dentistas muito mais espertos com relação a isso. Gente, isso é super importante. Não foi à toa que a Unib me colocou dentro, como fonoaudióloga, dentro da equipe de professores. Eu faço parte da equipe de professores há quase 20 anos, gente. Desde que a Unib existiu. Eu fui professora da 3ª turma, tá? Então, não é à toa que faculdades sérias enxergam essa inter-relação, essa necessidade, tá? Então, vamos aproveitar, já que estamos lá, né?
Aí eu digo para vocês, depois de tudo isso observado, ou seja, que eu estou dando aula, como é que é o tema mesmo da nossa aula, gente? Como é que era? Era avaliação morfofuncional. Funcional eu falei na aula passada, e morfo eu disse para vocês que eu queria morfo de tudo. Não era só morfo de dentes, que é o que a gente vai entrar agora. Eu queria morfo de língua, de lábio, de palato, de mento, de masseter. Eu quero morfo de bochecha, eu quero morfo de tudo. Agora vamos entrar no morfo dos dentes. Então não é só isso que tem que me preocupar. Tem que me preocupar o que causou isso. Foi um freio lingual extenso que segurou uma postura baixa de repouso lingual nesse paciente, que fez com que ela nessa idade já apresentasse um prognatismo mandibular, ou uma deglutição atípica associada, claro, uma postura baixa leva a uma deglutição atípica, que fez com que abrisse essa mordida anterior. Tá, isso depois a gente observa, vocês são cirurgiões dentistas, eu tenho certeza que todas as outras clínicas que vocês participarem, os professores vão lhes ensinar o melhor possível para esse tipo de dentes e de oclusões. Mas o que eu preciso passar como fonoaudióloga é que vocês enxerguem um pouco antes o que esta musculatura está fazendo dentro desta oclusão, destas carinhas e destas faces e desses sorrisos e dessas assimetrias e dessas dores orofaciais e desses problemas severos de doença periodontal, mas que tem uma língua lá empurrando mais ainda do que deveria para ter essa movimentação indesejada desses elementos dentários, ou dessa clínica de prótese que chega um paciente com todas essas ausências, onde vão ser colocados os elementos dentários, seja por implante, seja por prótese fixa, seja por prótese removível, vão colocar, e o paciente, mesmo com esses dentes no lugar, não saberão cortar o alimento, terão medo até criarem o vínculo da confiança, ou vão sorrir ainda escondendo a ausência dos 4 elementos dentários, tá? Vão sorrir daquele tipo, com o lábiozinho abaixado, sabe? Deu para imaginar a professora Vera sorrindo ou rindo para vocês, abaixando o lábio, porque teoricamente, na cabeça do paciente, ainda tem que esconder aquilo, ele não vai sair mostrando o seu trabalho, o seu serviço dentro da boca dele, tá? Continuando, todos esses pacientezinhos já mostrados em outro momento das nossas aulas, eu pergunto agora aqui, aquilo que era para olhar da parte neuromuscular, eu já falei no momento da aula, quando mostrei essas carinhas. Mas e agora, com relação à odontologia? O que vocês têm que fazer? Ótimo, agora vocês fazem. Mas desde que vocês tenham visto antes o que esses pacientes tiveram para levar a tudo isso. Quais as disfunções, ou seja, a avaliação morfofuncional. Funcional, quais as funções do sistema estomatognáticas que levaram a isso, e morfo, qual é essa forma de todos esses elementos dentários, individuais, ou em conjunto, ou no arco inteiro, ou na oclusão, no equilíbrio da oclusão entre os arcos. Gente, era o que eu tinha para falar para vocês, já preparando a nossa 4ª aula online, mas eu gostaria tanto que ela não fosse online, que ela fosse presencial, mas vamos lá. Vou colocar uma atividade, né? Uma atividade para vocês, e eu espero o seguinte, na outra eu coloquei uma atividade de vocês procurarem um texto sobre uma das disfunções e me respondessem 2 perguntas. Mesmo agora eu tendo dado aula de avaliação, é avaliação morfofuncional, eu ainda vou voltar nas funções, porque o morfo eu tenho certeza que vocês entenderam como olhar a boquinha do paciente de vocês. Então, é muito importante quando pedirem para o paciente, abra sua boca para olharem se é um elemento dentário cariado, ou se é um elemento dentário precisando de uma indicação para clínica odontológica, vejam já língua, amígdala, palato, tudo, lábio, freio labial, freio lingual do seu paciente. Por favor, era isso que eu tinha para falar e vou passar como terceira atividade para a gente dar mais uma estudadinha e responderem uma pergunta de uma segunda disfunção estomatognática, que eu disse para vocês que as mais importantes para mim, as mais causadoras de alguma coisa dentro da clínica odontológica, as que tem mais fator etiológico para um problema,
é realmente a clínica, são as disfunções de mastigação e respiração. Porque a respiração, como eu disse, também já a respiração vai fazer com que as outras disfunções estejam também atípicas. Tá? Um paciente boca aberta, um paciente com a língua para fora, ele vai mastigar mal, ele vai engolir mal, ele vai falar mal e ele vai... O sugar, depois a gente conversa pessoalmente, mas até o sugar faz parte do momento da deglutição. Uma das fases da deglutição normal é sugar a língua contra o palato. E o paciente respirador oral não faz isso e ele apenas projeta, faz um esfregaço no palato com a língua, vai lá para fora e engole. Um beijo para vocês e fiquem com Deus.